Sabe, existe um código milenar para a prosperidade que está escondido não num livro de negócios moderno, mas num texto antigo, o livro de Eclesiastes. E olha, isso aqui não tem a ver com religião não, é sobre mecânica. É sobre entender as regras de como o jogo da riqueza realmente funciona. E a coisa fica séria quando a gente para pensar que as mentes mais prósperas da história estudaram esse texto. Quietinhas. Não era por fé, era por estratégia. Eles sacaram que ali tinha um manual de instruções que a grande maioria das pessoas simplesmente ignora. E aí que a gente chega na pergunta que tira o sono de muita gente. Como é possível trabalhar tanto, a vida inteira, fazer tudo certinho e mesmo assim sentir que não sai do lugar? Pois é, a resposta pode estar justamente em não conhecer esse código. Ok, então vamos começar a decifrar esse código. O autor de Eclesiastes, o rei Salomão, não era um cara que só falava da boca para fora. Ele foi, muito provavelmente, o homem mais rico que já pisou na Terra. E o que ele deixou não foi um livro de teorias, foi um manual de operações sobre a realidade. E o ponto-chave é esse. Salomão escreveu tudo isso depois de ter conquistado absolutamente tudo. Depois de testar cada caminho possível para a felicidade e para a riqueza. E a conclusão dele? A maioria de nós está jogando o jogo errado, correndo atrás do vento. Ele nos dá a visão de quem já chegou no topo e viu o que de fato importa. E a primeira grande revelação desse código já quebra uma das nossas crenças mais fortes. A questão não é sobre trabalhar mais duro, mas sim sobre entender duas variáveis que no fundo governam tudo. E essa frase é a chave mestra. Salomão está dizendo com todas as letras: não adianta ser o mais forte, o mais rápido ou o mais inteligente. Isso não garante a vitória. O que decide o jogo é a combinação perfeita entre tempo e oportunidade. É estar no lugar certo na hora exata. Olha só como isso muda a perspectiva. De um lado, o esforço bruto, que foca na força, na velocidade, naquela dedicação meio cega. Do outro, o esforço inteligente, que é o que Eclesiastes propõe. O foco muda para timing, para percepção de reconhecer a oportunidade. É a diferença entre ficar empurrando uma parede com toda a força e simplesmente encontrar a porta. E é exatamente isso que o livro chama de vaidade. E não tem a ver com orgulho ou arrogância. Vaidade aqui significa esforço vazio. É fazer a coisa certa, só que na hora errada. É como querer plantar no meio do inverno. O resultado? Só frustração e aquela sensação de que nada do que a gente faz adianta. Isso já nos leva para a segunda camada do código. A vida, os negócios, os relacionamentos, nada disso é uma linha reta sempre para cima. A realidade funciona em ciclos, em estações previsíveis. Quem entende isso, se posiciona para vencer. Quem não entende, acaba sendo atropelado por eles. Eclesiastes ensina que, assim como a natureza, a vida tem suas estações. Tem o tempo de plantar, que é quando a gente inicia os projetos, tem o tempo de construir, de ralar para desenvolver a ideia, depois vem o tempo de colher os resultados e, tão importante quanto, vem o tempo de guardar, de consolidar o que foi ganho para se preparar para o próximo ciclo. A grande estratégia, então, não é pisar no acelerador o tempo todo, é saber identificar em qual estação a gente está e agir de acordo. Tentar forçar a colheita na época do plantio só gera prejuízo. É a paciência estratégica de agir certo em cada estação que constrói uma riqueza que dura. Beleza, já entendemos a mecânica do lado de fora. Tempo, oportunidade, ciclos. Agora vamos para a mecânica do lado de dentro. Qual é a mentalidade, o software que a gente precisa rodar para aplicar esse código? E aqui aquela ideia de vaidade volta, mas com um significado totalmente novo. Se nada que vem de fora pode nos completar de verdade, isso não é triste. Pelo contrário, é libertador. Significa que a gente pode agir a partir de quem a gente é, do nosso propósito, e não mais por uma necessidade de aplauso. E essa postura, convenhamos, é praticamente imparável. Outro pilar dessa mentalidade é entender que ninguém prospera de verdade sozinho. Eclesiastes é direto, melhor a serem dois do que um. Isso fala sobre o poder gigantesco das parcerias estratégicas, onde 1 mais 1 não dá 2, dá 10. Não é sobre ter uma agenda cheia de contatos, mas ter os parceiros certos ao lado. A sabedoria de Salomão também era extremamente prática. Ele basicamente nos deu um curso de investimentos, diversificar, espalhar os recursos, os esforços. Isso te protege da incerteza e multiplica as chances de acerto.
É um conselho de 3.000 anos que vale ouro até hoje no mercado financeiro. Agora, essa parte é genial. Eclesiastes faz uma distinção não entre idade, mas entre mentalidade. A prosperidade pertence à mente jovem, que é flexível, curiosa, que tem fome de aprender. A mente velha, não importa a idade no RG, é aquela que se apega ao passado, que acha que já sabe tudo e, por isso, para de crescer. Muito bem, chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam. Depois de entender o tempo, os ciclos e a mentalidade correta, tudo isso pode ser resumido em uma fórmula simples, mas extremamente poderosa. E a fórmula é esta. Primeiro passo, percepção. É a sabedoria para enxergar a oportunidade, para ver a porta se abrindo quando todo mundo só vê a parede. Segundo passo, coragem. É a atitude de atravessar essa porta no momento exato, sem hesitar. E o terceiro, fé ativa, que é a confiança de seguir o processo, sabendo que a colheita é só uma consequência da ação certa no tempo certo. Pensa bem, é um ciclo que se alimenta. A percepção te mostra o caminho, a coragem te faz andar por ele. E a fé ativa sustenta a jornada enquanto os frutos não aparecem, com a certeza de que a semente foi plantada na estação correta. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Quanto da nossa vida está sendo vivida no piloto automático, na base do esforço bruto, e quanto está sendo vivida com a intenção e a sabedoria desse código? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar absolutamente tudo.